Olá pessoal, tudo bem? Nesse tópico aqui a gente vai falar agora sobre os indutores, né? E quando a gente fala, antes de falar de indutância, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Joseph Henry, né? Joseph Henry, ele viveu entre 1797 e 1878, foi um físico americano que descobriu a condutância e construiu um modelo de motor elétrico, um dos primeiros modelos aí, de motores elétricos, embora ele não tenha criado a patente primeiro, como não tenha registrado a patente como o primeiro motor elétrico criado ou inventado, né? Mas ele construiu um dos primeiros modelos. Ele é nascido em Albany, Nova York, e ele conduziu vários experimentos sobre eletromagnetismo. Então, das principais contribuições aí de Henry estão na área do eletromagnetismo. Criou eletroímãs poderosos que podiam levar objetos pesando milhares de quilos. Um grande feito para esta época, o início da, é, do emprego, da utilização da eletricidade elétrica para aplicações, né, diversas aplicações aí na história humana. Desenvolveu o seu trabalho de indução eletromagnética, né, isso aqui que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aqui, sobre a indução eletromagnética de maneira independente a Michael Faraday, porém Faraday publicou seus resultados primeiro. O que quer dizer essa sentença aqui, esse tópico, né? Que Henry, né, americano, então como físico americano, nos Estados Unidos, ele de forma contemporânea, Henry, então nos Estados Unidos da América, e Michael Faraday na Inglaterra, na Europa, ambos estavam estudando eletromagnetismo, fazendo experimentos, e ambos descobriram ou chegaram à conclusão sobre a descoberta, né, do fenômeno que foi chamado de indução eletromagnética praticamente ao mesmo tempo, né, trabalhando de formas independentes, sem cooperação. Ambos esses cientistas aí descobriram o fenômeno da indução eletromagnética, chegaram às conclusões sobre as propriedades da indução eletromagnética de forma independente e praticamente ao mesmo tempo, né? Só que Faraday ele conseguiu publicar os seus resultados para a comunidade acadêmica antes, né? Então Faraday é hoje conhecido aí como o pai, vamos dizer assim, ou o descobridor da indução eletromagnética. Mas Henry também chegou às mesmas conclusões, ou comprovou as suas, né, de forma com trabalhos independentes, comprovou aí também, claro que também contribuiu, né, para a compreensão do fenômeno eletromagnético, da indução eletromagnética. Porém Faraday ele vamos dizer, recebeu mais créditos, até hoje mais conhecido também, com, com obviamente com a o devido reconhecimento de Faraday, né, que conseguiu publicar, mas assim vamos dizer, ele saiu na frente de Henry porque ele conseguiu publicar os resultados dos seus experimentos antes, né? E aí, então a unidade que a gente utiliza para medição de indutância, a gente vai falar o que é essa grandeza indutância, certo? Ela é nomeada em homenagem a Henry, e a unidade que a gente utiliza leva o nome, né, de Joseph Henry, para medir a indutância. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre campos magnéticos, assim, sem se aprofundar muito, e sobre a indução eletromagnética. Né? Todos nós aí temos no nosso cotidiano, no dia a dia, né, contato com ímãs com ímãs naturais, né? Seja um ímã de geladeira, no alto-falante de som, aparelhos de som, é, microfones que captam a nossa voz, ou fones de ouvido que a gente utiliza. Muitos desses aí, ou praticamente todos, utilizam algum ímã natural no interior dele. E a gente tem várias aplicações aí, né, enfim, para fixar murais. De qualquer forma, a gente tem contato com eletroímãs diariamente e com ímãs naturais, né? Todo mundo a gente já deve ter feito experimentos aí brincando com ímãs, vamos dizer assim, né? A gente sabe das propriedades que o ímã ele tem, a gente chama de dois polos, né? Um polo norte, um polo sul. Ele gera um campo magnético no entorno desse material, desse ímã natural. A gente sabe que polos opostos, então se a gente pegar dois ímãs e colocar um polo norte de um apontando para o polo sul de outro, eles vão se atrair, então os polos opostos se atraem. Mas se a gente colocar o polo sul de um ímã de frente com o polo sul de outro ímã, ambos se repelem, né? Então a gente tem uma força de repulsão. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem.
tá? Mas a fonte do campo eletromagnético, aliás, a fonte do campo magnético, que é produzido até mesmo no ímã natural, a fonte dela é devido a uma corrente elétrica, tá? Mesmo no ímã natural, a fonte do campo produzido por esse ímã natural é a corrente elétrica. Mas aonde está essa corrente elétrica no ímã natural? A corrente elétrica está lá a nível atômico. São os elétrons na eletrosfera da composição desse ímã natural que eles estão girando na eletrosfera, uma corrente elétrica, um deslocamento de cargas elétricas. Então, quando os elétrons eles não estão parados nos átomos, eles estão sempre girando, né, em movimento. Isso é uma corrente elétrica. Quando eles se alinham, e a gente fala que o spin magnético de cada átomo dos ímãs permanentes, dos ímãs naturais, eles tendem a se alinhar. É como se o giro dos elétrons aí, que produzem um campo magnético para cada átomo, eles se alinham e aí se intensificam. Num material normal, né, um outro material qualquer, os átomos também geram seu campo magnético, mas o spin, então esse giro, ele está aleatório nos diferentes átomos, então o campo magnético gerado por um átomo acaba cancelando, anulando do outro, o efeito global do material ele não produzir, ele não gerar aí nenhum campo magnético perceptível, né? Para a gente pegar um pedaço de vidro, de madeira ou qualquer material desse, eles têm campos magnéticos internos lá no nível molecular, porque cada átomo, vamos dizer, que está anulando o campo magnético de um átomo vizinho. Nos ímãs naturais, acontece que esses spins magnéticos eles se alinham, a gente cria a nível da estrutura do material domínios magnéticos que todos os spins, ou a maioria dos spins estão alinhados, e aí a gente tem o resultado, uma cadeia resultando aí um campo magnético não nulo, né? Diferente de zero. No ímãs naturais, devido à propriedade daqueles materiais, eles se comportam dessa forma, mas a origem do campo magnético produzido por esses ímãs está lá na corrente elétrica a nível atômico. Tá? Então a gente pode produzir também um eletroímã, né, que a gente diz, a partir de uma corrente elétrica. Basta a gente pegar aqui um fio condutor. Então, se nós tivermos um fio condutor e simplesmente enrolar ele em um formato de uma bobina, né, ou de várias espiras, esse laranja aqui representa um fio condutor, e injetar através desse fio aqui uma corrente elétrica, vou chamar uma corrente I constante aqui, então essa corrente elétrica ela vai produzir, agora nesse fio enrolado aqui no formato de espira, a corrente sai por esse outro terminal, ela produz um campo magnético e vai ser equivalente aqui, a gente tem um polo norte aqui desse lado, né, e um polo sul desse lado. E se a gente pegar então esse modelinho aqui, o fluxo magnético produzido ele é dado por essa relação, que ele depende, o fluxo produzido, tá, por essa bobina ou essa espira, depende desse NE. NE, o número de espiras que tem nessa bobina. Quantas voltas, basicamente, existe nessa bobina? Se tem 50 voltas do fio condutor, então são 50 espiras. Então esse NE aqui é igual a 50. A intensidade da corrente que a gente está injetando aqui. Tá? Então, se aumentar a intensidade da corrente, produz um campo mais intenso, portanto, vai gerar um fluxo maior. E essa propriedade, esta grandeza aqui, μ, que a gente chama de permeabilidade do material. Tá? A permeabilidade magnética, ela é uma grandeza, uma medida, permeabilidade, que diz relação aí a qual a quantidade de linhas de campo gerada por que o material comporta, vamos dizer assim. Está atrelado aí. Uma maior permeabilidade significa que o material consegue absorver ou consegue suportar uma maior densidade de linhas de campo passando por este material. Tá? A permeabilidade μ0, que é a permeabilidade do vácuo, é a nossa medida de referência e ela é dada, o valor dela, né, é representado por 4π, é uma constante, né, a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 na menos 7 henries por metro. Tá? Aqui ó, já a unidade Henry utilizada, um H maiúsculo. Tá? E essa permeabilidade μ representada aqui é o que a gente chama de permeabilidade absoluta do material. Então, se a gente tem um núcleo aqui que é de ferro, por exemplo, a gente pode ter um núcleo de ferro que tem uma permeabilidade absoluta, que ela é dada em função da permeabilidade do vácuo, a permeabilidade μ0. Tá? Então, a gente pode
muito comum utilizar na prática a permeabilidade relativa dos materiais. O que é a permeabilidade relativa? É a permeabilidade absoluta dividida por μ0. Então, por exemplo, a gente pegar uma liga de ferro que tem uma permeabilidade μr, que ela vale 4.000, tá? O que isso significa? Que uma liga de ferro com permeabilidade μr relativa valendo 4.000 é adimensional, né? A permeabilidade relativa é a permeabilidade absoluta do material dividido por μ0. A gente multiplica por μ0 e tem a permeabilidade absoluta desse material. Vai multiplicar por esse valor aqui, 4π vezes 10 na menos 7. Tá? Significa que esse material ele é capaz de produzir um fluxo 4.000 vezes maior do que o vácuo. Simplesmente se tiver vácuo aqui, ou o ar, né, a ausência, o ar ele tem uma permeabilidade que é muito próxima, a gente considera praticamente a permeabilidade do vácuo igual à permeabilidade do ar. Tá? Então isso só para dar um exemplo, a gente não vamos nos aprofundar muito nesses parâmetros aqui, porque não nos interessa agora, mas só para a gente compreender algumas propriedades do indutor. Tá? Então esse parâmetro, então, essa permeabilidade que ele está atrelado aí qual é a contribuição que o núcleo dá para intensificar esse campo magnético, esse fluxo magnético produzido aqui. Tá? Então quanto maior, por isso que a gente trocar o núcleo, mesmo a gente mantendo o mesmo fio condutor, a mesma intensidade de corrente, se simplesmente mudar o núcleo aqui, for um indutor ou for uma bobina com um núcleo de ar e depois trocar esse núcleo, colocar um núcleo ferromagnético aqui, ele vai produzir com a mesma corrente um fluxo muito mais intenso, porque a permeabilidade daquele núcleo aumentou. É a propriedade do material. O material em si do núcleo ele está contribuindo para intensificar esse fluxo magnético produzido com a mesma corrente. Esse fluxo também depende da área desse material. Então, qual que é a área? A área dessa seção transversal aqui, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Essa área aqui vai definir uma área da seção transversal, né, da bobina. E esse comprimento depende, então, qual que é o comprimento que tem essa bobina, comprimento aqui horizontal, L, quanto maior é inversamente proporcional ao comprimento. Tá? Então esses parâmetros aqui eles nos definem o fluxo produzido nessa bobina. Dão uma ideia aqui de grandeza, depende do número de espiras, ou seja, o número de voltas que essa bobina tem, a intensidade da corrente que é injetada aqui, a propriedade do material que é colocado no núcleo dessa bobina. Né? Então trocando o material ali que compõe o núcleo, a gente consegue fluxos diferentes, a propriedade magnética do material, a área transversal dessa bobina também interfere no fluxo gerado e o comprimento L, dado em metros, também interfere nesse comprimento. Tá? A unidade de fluxo ela é uma medida a unidade padrão em Weber. Tá? Então, se a gente pegar aqui uma bobina, é uma representação de uma espira, similar à anterior aqui. Tá? Vou pegar uma espira, uma bobina enrolada aqui de fio condutor, e através dessa espira existe um campo magnético. Tá? Existem linhas de campo aqui atravessando essa espira, que é um campo magnético, H, vetorial, e a gente define então um fluxo que passa, qual que é a quantidade desse campo magnético que atravessa a área dessa bobina. E isso nos define então, pelo que a gente acabou de ver, um fluxo. Agora, se esse fluxo ele é variável no tempo, certo? Se esse fluxo sofrer uma derivada, então dφ dt, ou seja, se ele varia no tempo, o que é a indução eletromagnética? Ele, pela lei de Faraday, ele diz que surge uma tensão induzida nos terminais dessa bobina, certo? E essa tensão aqui é dada, o que a gente chama também de uma FEM, opa, aqui não está aparecendo nada, né? Ou uma FEM induzida. Essa tensão induzida também é a força eletromotriz induzida, por isso que a gente refere a FEM. Né? Também é outra forma de chamar. Então essa tensão, isso que diz a lei de Faraday, que se esse fluxo magnético que atravessa essa espira, se ele variar no tempo, surge uma tensão induzida aqui, uma tensão em volts, que é induzida nos terminais dessa bobina, dessa espira, ou desse circuito magnético. Pode ser simplesmente uma espira, né, ele vai ter uma tensão induzida. E isso que é o fenômeno da indução eletromagnética. Então, em resumo aqui, Faraday descobriu que essa tensão ela é proporcional à variação desse fluxo, dφ dt, ao longo do tempo,
vezes o número de espiras. Então, se a gente pegar uma espira apenas, né, a variação do fluxo que atravessa uma espira, ela produz um potencial. Vamos dizer que uma variação de fluxo em uma espira produz 1 volt. Né? Se eu pegar uma espira idêntica e colocar ela do lado aqui conectada, e ela for exposta à mesma variação de fluxo, se for duas espiras idênticas, né? Vamos dizer que ela vai produzir mais 1 volt aqui. E essa primeira espira vai produzir 1 volt. Se eu colocar mais uma espira aqui do lado, ela também está sobre a ação do mesma variação de fluxo. Né? Então ela também tem uma tensão induzida aqui pela indução eletromagnética de 1 volt. E aí quantas espiras a gente colocar aqui lado a lado, a gente vai ter somado esses 1 volts. Né? Uma espira está conectada à outra, então é uma conexão em série aqui de como se fosse cada espira está atuando como se fosse uma bateria ou uma fonte de tensão. A gente pode pensar dessa forma. Elas estão conectadas em série, então a gente tem no total aqui, vamos dizer, se tem 5 espiras, teria 5 volts induzidos. Se tem um circuito aberto, não tem circulação de corrente por esta espira, certo? Porque o circuito está aberto, não tem como circular corrente. Mas existe a indução de tensão. Agora, se a gente conectar aqui, se a gente fechar esse circuito simplesmente com uma carga, e pode ser um resistor qualquer, simplesmente uma resistência equivalente, ou fechar esse circuito. Agora, se tem diferença de potencial entre esses dois pontos, então o que surge aqui naturalmente? Surge uma corrente. Vai surgir uma corrente porque tem uma diferença de potencial entre esses dois pontos, então tem um circuito fechado, agora pode circular uma corrente por aqui. Só que a bobina, quando tem uma corrente circulando por ela, ela também vai produzir o próprio fluxo. Né? Então tem um fluxo induzido que é produzido aqui. Tá? Vamos chamar aqui um fluxo induzido por causa dessa corrente aqui induzida. Então a gente tem dois fluxos se sobrepondo nessa bobina aqui. E Lenz, ele determinou essa polaridade, né? Que a corrente produzida pela fé induzida, ou seja, essa corrente induzida aqui, ela cria um fluxo próprio que se opõe ao fluxo indutor. Então, se a gente tem esse fluxo aqui sendo o fluxo indutor, a corrente que surge nessa bobina, ela quer produzir um fluxo que se opõe. Então, ela vai produzir um fluxo oposto ao fluxo indutor. E essa é a contribuição de Lenz, né? Que é o sentido da corrente aqui que surge nesse fenômeno de indução eletromagnética. Tá?